Livro Salvo-Conduto para a Salvação, de Miguel Requena Filho e Ivan Bin Requena. Prefácio. A nossa sociedade vive atualmente tempos muito difíceis, seja pelas questões éticas, falta de fé, depressão, até mesmo em crianças, angústia e tantos outros males que nos assolam. Mas quando paramos para refletir e nos perguntamos o porquê de tudo isso, geralmente não encontramos uma resposta adequada, o que acaba nos causando um certo desconforto na medida em que essa falta de resposta nos deixa mais inquietos ainda. Porém, ao receber dos meus amigos Ivan e Miguel a incumbência e a honra de fazer a leitura dessa obra, percebi que temos, sim, respostas para essas nossas dúvidas. Talvez o que nos falte seja procurar no lugar certo. Com a leitura do livro, percebe-se que muitas dessas questões são bem mais complexas de se entender, visto que, às vezes, procuramos no lugar errado as respostas às nossas inquietações. O presente livro, que vocês irão ler a partir de agora, cumpre esse papel, pois os autores nos levam a uma reflexão profunda de elementos essenciais para a nossa vida, como logo no primeiro capítulo, com a Palavra de Deus, o qual demonstra desde o início da humanidade, no Jardim do Éden, a misericórdia divina, onde ele se vale da sua palavra para continuar abençoando a todos nós. Na sequência, são apresentados pontos relativos ao pecado, à promessa e à justiça, elementos essenciais para entendermos nossa relação com o Criador. Nessa obra, também iremos verificar algo extremamente importante para a nossa vida, que é a graça de Deus, sendo gratuita e que está ao nosso alcance sempre que desejarmos, mesmo que em alguns momentos nós, seres humanos, não a mereçamos. O único pagamento exigido é a nossa fé. Outro ponto debatido nesse livro, assim como a lei de Deus, é a segunda vinda de Cristo, que, a julgar pelos eventos que vêm acontecendo, está muito próxima. Por fim, gostaria de parabenizar aos meus estimados Ivan e Miguel pela belíssima obra e convidar a todos para mergulharem nas próximas páginas, que são tão esclarecedoras e, assim como eu, terão respostas que há tanto tempo temos buscado. Desejo uma excelente leitura e que Deus abençoe sempre a vida de todos. Professor Daniel Ferreira dos Santos, doutorando e mestre em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Introdução. Observando as condições atuais da humanidade, principalmente no que diz respeito aos aspectos da moralidade e da religiosidade, não fica difícil perceber que algo nos está alertando de que eventos extraordinários estão muito próximos, como que uma composição que vem saindo dos trilhos há algum tempo e que, nestes dias, acha-se totalmente desgovernada e na iminência de chegar ao fim de sua viagem. Uma palavra pode indicar a veracidade da afirmativa anterior: exaustão. A história já revelou que condições sociais em níveis alarmantes de degradação, com destaque para a imoralidade e a irreligiosidade, sempre precederam grandes ruínas, com o declínio de impérios, reinos e nações, inclusive sendo que alguns simplesmente deixaram de existir. Tais condições sociais de extinção dos parâmetros morais conduziram povos a pandemias, fomes, guerras, catástrofes, enfim, a níveis insuportáveis de convivência coletiva. Essa exaustão é aquela em que não só elementos físicos naturais indispensáveis à vida chegam a níveis de quase total insuficiência, mas também aquela em que elementos psicopolíticos sociais de estabilização
princípios e valores moralmente consagrados, células construtoras como a família, a escola, a igreja, entre outras, que atuam inclusive como fatores sociais de promoção do equilíbrio e da segurança, restringindo possíveis ações humanas nocivas, simplesmente deixam de existir, de modo a se implantarem e crescerem muitas condições altamente desfavoráveis e comprometedoras de convivência. É explícita na sociedade moderna imensa quantidade de posturas sociais extremamente nocivas e ainda com amplitude global, como a fragilização da estrutura familiar, a liberdade para se produzir e consumir entorpecentes de forma indiscriminada, o aborto, a não caracterização da pedofilia como crime ou ainda sua total legalização. Os relacionamentos distintos daqueles naturalmente estabelecidos para uniões estáveis, a invasão indiscriminada e posse de propriedades particulares e públicas, enfim, condições de ampla degradação moral com a assustadora elevação dos dados estatísticos que informam de assustadoras crises sociopatológicas individuais e coletivas. Há muito que se dedicar em termos de pesquisas e aprendizagens para que tais fatos não apanhem também as pessoas dos dias atuais de surpresa, levando-as à perdição, ou seja, a perderem a oportunidade tão maravilhosa presente na Palavra de Deus, que é o perdão e a vida eterna. Ciências como a sociologia, a filosofia, a antropologia, a psicologia, a teologia, entre outras, têm promovido relevantes investigações para buscar respostas às principais indagações que tomam conta de todos neste início de terceiro milênio. O que está acontecendo com as sociedades? Por que tanta desordem e violência se avolumam diariamente, sem que se apresentem soluções efetivas? Quais as causas da explícita depravação moral e confusão religiosa da humanidade? Pretende-se, com este estudo, propor alguns esclarecimentos que venham indicar causas, efeitos e soluções, numa análise bíblico-teológica, de modo que o leitor possa contar com mais esta opção de texto para, de forma mais ampla, refletir a respeito da vida, tanto em seu plano individual quanto coletivo, nas dimensões do presente e do futuro. Além disto, também serão consideradas propostas teóricas de outros autores e que sejam relevantes no sentido de se contemplar as diversas tentativas de elucidação manifestadas ao longo dos séculos e que, até então, não atingiram esse tão importante resultado, ou seja, de forma segura e responsável, que as coisas sejam postas nos devidos trilhos. Uma recomendação se faz necessária aos que pretendem analisar todos os conteúdos aqui apresentados. Faça-o em espírito de humildade e aprendizagem, buscando entender que aqui se poderá sim encontrar a melhor resposta para suas indagações, não perdendo de vista que o quadro que diante de todos se apresenta é o de uma embarcação repleta de pessoas e que não mais apresenta qualquer condição de continuar navegando, ou seja, que está muito perto de afundar num sombrio oceano de coisas abomináveis que, acredite, os próprios passageiros, nós mesmos, o encheram e contaminaram. No entanto, há boas novas admiráveis que podem dar segurança total àqueles que decidirem trocar de embarcação. Acredite, há luz suficiente para reverter todo e qualquer quadro de desesperança.
embarque conosco nesse navio, do qual o capitão é perfeito e inabalável. E saiba que, apesar das perspectivas tão assustadoras, muito próprias das terríveis tempestades de alto mar, ainda há tempo, ainda há esperança para todos os que aceitarem este salvo-conduto para a salvação. Deus providenciou soluções incríveis para todos nós, a fim de resgatar, reconduzir e salvar para a eternidade. Uma dessas maravilhosas soluções são as Sagradas Escrituras, ou seja, a Palavra de Deus, escrita como uma carta de saudações, felicitações e recomendações a familiares e amigos. Na Bíblia podem ser encontradas as respostas a todas as perguntas que nos inquietam, bem como todas as bênçãos que podem acalmar o nosso coração. Prezado leitor, experimente a cada dia buscar a luz divina nessa que é uma das mais brilhantes fontes, a Palavra.